Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Quantas vezes você se deparou com esse questionamento? Qual o sentido da minha vida? Muitas, né? Ou algumas vezes. Algumas pessoas pensam mais, outras menos, mas no geral, a gente sempre pensa nisso. Qual o sentido? E eu tô falando aqui não de uma forma espiritualizada, né? Mas sim numa questão de objetivos, de desejos, de impulsionamento. Qual que é o seu sentido de vida? Você já parou para pensar? E quando isso veio à tona, quando esse questionamento veio até você, qual resposta você teve? A sua resposta foi algo generalista? Ai, viver. Sobreviver. Ai, cuidar do meu filho. Ai, ter um filho. Ter uma família, casar, fazer um curso. O sentido da vida, ele precisa estar em constante movimento. O sentido de vida, ele sempre vai se atualizar. Porque eles vão mudando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo. E esse sentido de vida, constantemente, ele também vai estar em atualização. Porém, lá no nosso interior, a gente tem um sentido de vida que é único, que é um sentido de vida particular. E esse sentido de vida, ele não vai envolver necessariamente um filho, um marido, uma mãe, um pai. É o sentido da sua vida, não é o sentido da vida de outras pessoas. Quando a gente começa a colocar sentido de vida envolvendo outras pessoas, a possibilidade de existir uma frustração é muito grande. Porque talvez o sentido do outro não seja o mesmo sentido que nós estejamos planejando com o outro. Por isso que o sentido de vida é genuíno, tem que vir de você e para você. Muitas das vezes na clínica a gente recebe pessoas falando assim, eu sempre vivi em função da minha casa, de cuidar dos meus filhos, do meu esposo, e hoje me vejo sem filhos, por exemplo. Os filhos cresceram, casaram, foram embora de casa e a pessoa se vê aí sozinha, sem sentido. E muitas pessoas, quando chegam nessa fase da vida, entram em depressão por não terem mais sentido de vida. E por que isso acontece? Porque em algum momento da história desse indivíduo, ele criou um sentido de vida que envolvia outras pessoas. E essas pessoas que estavam ali envolvidas nesse ciclo, elas também tinham um sentido de vida que não necessariamente era estar ao lado daquele indivíduo, como por exemplo um pai e uma mãe. Não significa aqui, de uma forma generalista, de que um filho vai sair de casa e não vai ligar mais para o pai, não vai mais... Não é isso. Mas as pessoas precisam ter sentidos individuais, subjetivos, para que quando esses pequenos sentidos começarem a se distanciar por uma questão de desenvolvimento e percurso da vida, ela ainda assim tem o brilho e a chama para continuar a vida e o sentido de vida, porque o sentido de vida dessa pessoa precisa ser além do outro. A gente percebe alguns pacientes que chegam até mim com esse questionamento de tristeza profunda, como se fosse um luto. Um luto de, por exemplo, uma separação. É um luto, ele não vai deixar de ser um luto. Mas as expectativas que essa pessoa colocou naquele outro indivíduo no relacionamento ou no próprio casamento em si, em constituir uma casa, uma família, foi tão grande que ultrapassou o sentido de vida dela mesma, como pessoa pertencente a esse mundo. E aí, quando se rompe esse relacionamento, essa pessoa se vê sem o chão. Porque a separação em si, ela já vai ser um luto por si só. Mas quando não existe sentido de vida e individualidade nesse processo de separação, a separação ela se torna muito pior. Assim acontece no processo de um filho.
Uma mãe e um pai super protetor, que não deixa o filho fazer nada, que não deixa um filho ir para uma escola sozinho. Ah, não, tadinho do meu filho, tem muito risco. Que o filho quer, sei lá, fazer alguma coisa. Não, mamãe vai fazer para você, papai vai fazer. Poupar o filho de ter exposição ao risco, não risco de vida, não tô falando isso aqui, mas risco assim de viver, de ter experiências, assim como todos nós tivemos. Esses pais que ficam o tempo todo abraçando, colocando aqui, ó, tudo debaixo da asa esses filhos, não permitindo que esses filhos cresçam, não permitindo que esses filhos tenham individualidade, que passem pelo processo de vida normal, não permitindo que esses filhos evoluam. A tendência desses filhos crescerem, saírem de casa e esses pais entrarem num processo de luto e tristezas profundas é muito grande. Por quê? Porque o tempo todo esses pais tiveram ali sobre as asas dele aqueles filhos. O dia que essa asa começa a ficar mais baixinha, porque os filhos começam a criar as próprias asinhas, esses pais entram em colapso. E aí voltamos para o tema principal. Qual o seu sentido de vida? O seu sentido de vida era somente cuidar dos seus filhos? Estar ali presente? Estar ali zelando pelo bem-estar físico e emocional e daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto? Muitas vezes pais cuidam de filhos adultos como se fossem crianças. E aí, esse era o seu sentido de vida? E você? Aonde entra você nessa história? Lógico, em alguns determinados momentos da vida de uma criança, de um adolescente, os pais vão precisar estar mais presentes, até mesmo para direcionar, educar, criar limites, indicar a melhor direção. Isso é um fato. Mas a forma como que isso acontece na vida daquele pai, daquela mãe e daquela criança, ela pode ser de uma forma saudável ou desestruturada. Quando esse zelo, esse cuidado, ele é extremo, a ponto de poupar aquela criança, aquele adolescente, ou até mesmo adulto, de situações do cotidiano da vida, e esse pai e essa mãe carregar esse fardo, carregar esse sentido, essa criança, esse adolescente também vai ter dificuldades até de se desenvolver, de se desvincular desses pais. Que isso daí é outro tema para outro vídeo. Mas voltando para o sentido de vida, é muito importante a gente estar sempre atento a isso. Muitas das vezes a gente carrega sentidos de vida que não são nossos, que são dos outros. E a frustração, ela sempre vai existir. Mas quando a gente tem traçado o nosso sentido de vida, os nossos objetivos, a gente consegue ter um direcionamento muito melhor, muito mais focado para a nossa vida. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo você pensar em você cuidar de você, em você planejar coisas para você. Egoísmo é você deixar de ver e olhar para você para olhar para os outros. Aí você está sendo egoísta com você mesma. Quem é que vai cuidar de você se não você? Os outros não vão fazer isso. Os outros podem até tentar fazer, mas não vão fazer com a mesma excelência que nós mesmos temos que fazer. A valorização do outro para com nós, ela só vai existir quando nós mesmos estivermos nos valorizando, nos colocando num patamar de que nós somos quem somos e temos os nossos valores. Não adianta eu querer respeito, não adianta eu querer ter reconhecimento do outro, se eu sempre vou fazer para o outro, esperar qualquer migalha do outro e tá tudo bem. Eu vou aceitar qualquer coisa do outro. Então, vamos refletir qual é o sentido da sua vida?
O que você quer realmente para sua vida? Quais são seus objetivos, suas metas? Quem é você, pessoa, nesse mundo? Não deixe que o outro fale quem você é e quem você será. Olhe, pare, analise, reflita. Você com você mesmo. Quem sou eu? Qual o meu sentido de vida? O que eu estou fazendo para alcançar esse sentido, esse objetivo? Esse sentido tem vínculo com outras pessoas, da qual não está sob o meu controle? Se o seu sentido tiver ligação com outras pessoas da qual você não tem esse controle absoluto, pode largar a mão desse sentido e procurar um novo. Porque esse sentido aí é sentido de outras pessoas. Foque em você. Espero que esse vídeo tenha sido bacana, que você tenha gostado e que de alguma forma tenha colaborado para você se desenvolver como ser humano pertencente a esse mundo. Beijo, até logo!